Fala pessoal, vocês estão bem, né? Hoje pessoal, vamos falar da Lei de Tortura, Lei 9455 de 97, conhecida como a Lei de Tortura. O legislador constitucional deixou uma previsão, um mandamento constitucional, vamos ver hoje. Só a Constituição fala da tortura ou tem outros dispositivos que falam sobre a tortura? Vamos ver também hoje. Então pessoal, a tortura vamos dizer que a tortura ela é inafiançável, não cabe fiança, ela não cabe indulto, não cabe graça, não cabe anistia, ela prescreve, infelizmente ela prescreve. Vamos ver que só temos hoje dois tipos de crimes imprescritíveis, que é racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Então vamos ver na Constituição que só existem dois crimes na Constituição que são imprescritíveis, né? Que é a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o racismo. Infelizmente, a tortura ela é prescritível, ela prescreve com o tempo, beleza? Então vamos entrar aqui na Constituição rapidinho, ver onde ela está prevista. Vamos entrar na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ver também que ela está prevista ali. E vamos entrar na lei, no Planalto, rapidão também, antes de entrar nos slides que eu criei, beleza? Então vamos nessa. Deixa eu passar aqui para a tela. Então pessoal, o legislador constituinte, ele já trouxe aqui, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Aí temos aqui, ó: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então o legislador constitucional já trouxe: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos termos seguintes. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Apesar desse artigo 5º ter falado só no estrangeiro residentes, a gente entra em cena com o princípio da universalidade. Os direitos fundamentais se estendem a todos, alcança a todos. Todos são titulares dos direitos fundamentais. Brasileiros natos, naturalizados, apátridas, estrangeiros, residentes ou não residentes, todos são titulares dos direitos fundamentais. Basta ser pessoa para ser titular dos direitos fundamentais. Então, a gente já viu na Constituição, né? Além disso, além da Constituição falar assim, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, a própria Constituição fala assim: o objetivo da Constituição, um dos objetivos da Constituição é a promoção do bem de todos, promover o bem de todos, prevalência dos direitos humanos. Os objetivos a promoção do bem de todos, promover o bem de todos, um princípio que rege a República Federativa do Brasil nas relações exteriores, é a prevalência dos direitos humanos, e o princípio que é a base, o fundamento, a dignidade da pessoa humana. Então temos ali como fundamento, como alicerce da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Temos ali a promoção do bem de todos, temos ali o princípio que rege a República no âmbito internacional, prevalência de direitos humanos, e temos aqui a igualdade formal, e temos também que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante. Agora a gente vai lá para a DUD, beleza? Para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente avança aqui, ó, na DUD. Ninguém será submetido a tortura, aqui ó, artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então a gente está vendo aqui que entra a palavra castigo cruel. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Então a gente vê aí que a Constituição, a DUD fala sobre isso. Temos ainda o Pacto de São José da Costa Rica, que fala, e a Convenção de Eliminação de todas as formas de tortura e tratamento desumano ou degradante. Então temos esses dispositivos: Constituição, a Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, as convenções, e ainda temos aqui, ó, a gente vai entrar aqui no Planalto rapidão para ver a estrutura da lei. Aqui a gente tem a lei de tortura, é uma lei pequena, né? Constitui crime de tortura. Aí tem aqui, ó: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima em terceira pessoa, provocar ação ou missão de natureza criminosa, em razão de discriminação racial. Essas são as formas, as modalidades de tortura. A gente vai ver nos slides, né? Todas as formas de tortura e as características também. Temos o aumento de pena de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido por agente público, criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, né? Temos aqui mediante sequestro, a condenação, acarretará a perda do cargo, a
a condenação automática, efeito automático da condenação, perda do cargo, emprego ou função pública. Então a gente vai ver tudo isso hoje, beleza? Então essa aqui é a estrutura da lei de tortura. Aí vamos entrar aqui nos slides que eu criei, beleza? Aí temos aqui então, pessoal, a gente viu ali na Constituição, a gente viu ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente viu ali também que tem, a gente vai entrar nas convenções agora, tem as convenções também. Então, a partir de agora a gente entra na lei de tortura, beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, tem meu Instagram aqui, YouTube também, se quiserem se inscrever lá, tamo junto. Lei de tortura, Lei 9455/97, parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável, é insuscetível de graça ou anistia. Foi como falei com vocês, né? A prática da tortura é um crime inafiançável, não cabe fiança, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto, beleza? Ela prescreve. Infelizmente ela prescreve. A gente vai ver que só tem 2 crimes imprescritíveis, que é a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, né? E a prática do racismo, beleza? Mas a tortura, ela prescreve com o tempo. Então vamos avançar aqui. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Aqui, pessoal, tem uma dica aqui para vocês, ó, para fazer concurso. Dica número 1. Assimile as espécies de tortura: confissão, tortura crime, tortura discriminatória, tortura castigo, tortura omissão. Dica 2. Saiba as peculiaridades da perda do cargo, que é efeito automático da condenação, né? Note que nos termos da Constituição Federal trata-se de um crime inafiançável, não cabe fiança, e insuscetível de graça, né, ou anistia, sendo portanto prescritível. Ela prescreve. Conceito de tortura. No ordenamento jurídico brasileiro temos uma definição expressa do conceito de tortura, que é proveniente do decreto 98386 de 89, o qual promulga a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, e dispõe em seu artigo 2º que entender-se-á por tortura todo ato pelo qual são infligidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos físicos ou mentais com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, como castigo pessoal, como medida preventiva, como pena ou com qualquer outro fim. Entender-se-á também como tortura a aplicação sobre uma pessoa de métodos tendentes a anular a personalidade da vítima ou a diminuir sua capacidade física ou mental, embora não cause dor física ou angústia psíquica. Então, esse decreto, a gente vê que no ordenamento jurídico doméstico, o decreto promulgou a tortura. Por meio do decreto 98386, promulgou a Convenção Interamericana, que fala o conceito de tortura, o que é tortura, beleza? Então a gente viu aqui, e mais à frente a gente vai ver aqui de novo. A gente vai ver aqui novamente, ó, a tal da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes de 1984, o qual o Brasil faz parte, a qual o Brasil ratificou, beleza? Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter dela ou de uma terceira pessoa informações ou confissões, de castigá-la por ato cometido, de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas, ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza, quando tais dores ou sofrimento são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício das funções públicas, ou por sua instigação ou com seu consentimento ou aquiescência, não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos consequentes unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Aqui, pessoal, o que acontece? A gente lendo esse dispositivo aqui, a gente vai perceber, vai falar, ué, a tortura é crime próprio? Não, a tortura é crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-la, beleza? Vocês vão levar para a prova que a tortura é um crime comum. É conhecida também como crime jabuticaba, porque tal qual a fruta, a jabuticaba só tem aqui no Brasil, né? E tortura como crime comum só aqui no Brasil. Nos outros países, nas outras nações, tortura é crime próprio, só para funcionário público ou quem estiver na função pública. Aqui no Brasil, tortura é crime comum, beleza? Conhecida também como crime de jabuticaba, porque jabuticaba, tal qual fruta, só tem aqui no Brasil. Tortura como crime comum só aqui no Brasil, beleza? Então a gente
Porque a gente lê nesse dispositivo, a gente percebe que é crime próprio, mas não é não. A tortura é crime comum. E eu falei com vocês aqui, ó. Ou por qualquer motivo, beleza, aí vem aqui. Entendeu? São infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas. É porque a convenção ela fala, né? Essa convenção que foi ratificada pelo Brasil fala que é funcionários públicos, né? E que e fala também que mais à frente a gente vai ver que essa convenção fala que a tortura é imprescritível. Mas não é não, a tortura ela prescreve, beleza? Segundo a Constituição, ela prescreve, a lei de tortura é um crime comum. Essa convenção a gente está lendo mesmo para a definição do que é tortura, beleza? Então a gente avança aqui, ó. De acordo com o Renato Brasileiro, em 84, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. A referida convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo número 4 de 23 de maio de 89 e ratificada no dia 28 de setembro de 89. No dia 15 de fevereiro de 91, finalmente foi aprovado o decreto 40, dando efetividade à implementação da convenção. Então, o Brasil ratificou essa convenção, aceitou essa convenção que traz ali o conceito de tortura e fala que os crimes, contra a humanidade são imprescritíveis, e defende que a tortura é imprescritível. Mas a gente tem que levar em mente o seguinte: a tortura é prescritível e ela é crime comum, qualquer pessoa pode praticar, beleza? Convenção. Para além dessa convenção da ONU de 84, também merecem especial referência o pacto, eu falei com vocês, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, de Nova York, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York, de 66, aprovado pelo Decreto Legislativo número 266, de 91, e promulgado pelo presidente por meio de Decreto 592, de 92, beleza? Cujo artigo dispõe que ninguém poderá ser submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis ou degradantes. Ninguém poderá ser submetido a tortura, nem apenas ou tratamentos cruéis ou degradantes. Então a gente viu aí que a Constituição, a DUD e o Pacto São José da Costa Rica tudo proíbe a tortura, beleza? Falam sobre a tortura. Aqui na mesma linha, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, adotada e aberta à assinatura em 22 de novembro de 69, aprovada pelo Decreto Legislativo 678 de 92, também passou a dispor que ninguém será submetido à tortura, nem apenas a tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito à dignidade inerente ao ser humano, beleza? E o movimento do repúdio à tortura nasceu mundialmente após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que na mesma linha temos a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então a gente vê que também temos a Convenção que fala sobre, né? Temos o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a DUD, a Convenção e a Constituição. E a gente vê que o movimento surgiu mundialmente após a Segunda Guerra. O movimento de repúdio à tortura surgiu mundialmente após a Segunda Guerra, beleza? Então vamos avançar aqui. Previsão normativa no Brasil. Com o advento da Constituição Federal de 88, temos o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Do tempo seguinte, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano degradante. Foi o que eu falei com vocês ali, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes e executores que podem evitar ou se omitirem. Então a gente viu, foi o que eu mostrei na Constituição para vocês, né? O artigo 5º, o inciso 3º, e a gente vê ali que a gente vê também que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia, indulto, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitar ou se omitirem, beleza? Então a gente vê que são crimes inafiançáveis, não cabe graça, não cabe anistia, não cabe indulto, beleza? Então a gente percebe aqui o seguinte: assim, em linhas gerais, foi promulgada no Brasil a Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura e dá outras providências. Bem jurídico tutelado. O legislador visa a proteção não apenas da integridade física e psíquica da vítima, mas também a própria dignidade da pessoa humana. Beleza?
Então não é só o bem jurídico tutelado, protegido, não é só a integridade física e psíquica, mas sim a dignidade da pessoa humana, beleza? Então vamos avançar. Aí que a gente tem aqui, ó, imprescritibilidade dos crimes de tortura, né? Então a gente vê que a tortura prescreve, ela não é imprescritível. A Constituição Federal prevê tão somente duas hipóteses de imprescritibilidade: racismo e ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Então a tortura é prescritível, beleza? A tortura, não esqueçam, a tortura ela é prescritível, ela prescreve com o tempo. Se não, o Estado não exercer o ius puniendi, se o Estado não exercer o poder de punir, vai prescrever com o tempo, beleza? O que não prescreve é só o racismo e a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático, beleza? Diante desse cenário, Renato Brasileiro afirma que o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é Estado parte, considerou a tortura como um crime contra a humanidade imprescritível. Então assim, se na prova perguntar que segundo o TPI, o Tribunal Penal Internacional do qual o Brasil é parte, que é signatário, crimes contra a humanidade é imprescritível. A tortura praticada contra a humanidade é crime imprescritível, beleza? Segundo Renato Brasileiro. Então para a prova você leva isso, que a tortura ela é prescritível, mas por Tribunal Penal Internacional, segundo Renato Brasileiro, tortura praticada contra a humanidade, aqui ó, considerou a tortura um crime contra a humanidade imprescritível. Então se a tortura for praticada contra a humanidade, será imprescritível, beleza? Mas para fins de prova, você leve em mente que é prescritível. Crime equiparado de hediondo. Vejam bem, os crimes de tortura não são hediondos, e sim equiparados a hediondos. As bancas cobram demais esse detalhe, beleza? Ao lado do tráfico de drogas e do terrorismo, os crimes de tortura também são equiparados a hediondo, nos termos do artigo 5º, 43 da Constituição Federal e do artigo 2º caput, da Lei 8.072/90. Então a tortura não é crime hediondo, é equiparada a hediondo, assim como o tráfico, terrorismo, beleza? Então a tortura não é hedionda, é equiparada a hedionda, assim como a Constituição fala e a Lei 8.072, beleza? Ao lado do tráfico de drogas e terrorismo, os crimes de tortura também são equiparados a hediondos. Aí a gente tem aqui as características, pessoal, da lei de tortura. Características da lei de tortura. O bem jurídico tutelado por esta lei, é a dignidade da pessoa humana, integridade física, psíquica da vítima, Renato Brasileiro, né? Bem jurídico que eu falei para vocês, integridade física e psíquica. Existe dolo específico, prestação de alcançar uma finalidade específica, Nestor Távora. Então o penalista Nestor Távora fala que a lei de tortura ela tem um dolo específico. E a gente percebe que sim, constranger alguém com violência ou grave ameaça para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, é a tortura probatória, persecutória, né? Para a prática de atividade criminosa, tortura com fim de preconceito, tortura preconceituosa, tortura tortura vicaricídio, né? Então a gente vê que a prática da tortura tem um dolo específico, um fim específico. É o que Nestor Távora defende, beleza? Aqui, ó, é crime equiparado a hediondo, eu falei com vocês. Crime equiparado a hediondo, não existe tortura culposa. É crime material, logo admite tentativa e desistência voluntária. É crime material, logo admite tentativa e desistência voluntária. Não admite arrependimento eficaz, nem arrependimento posterior. Não admite arrependimento eficaz, nem arrependimento posterior. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Beleza? Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque tem violência e grave ameaça. Porque lá no Código Penal a gente vai ver que para ter a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, uma característica é não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, beleza? E a tortura a gente percebe que tem violência ou grave ameaça, então não pode substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, beleza? A ação penal é pública e incondicionada, a competência para julgamento é, em regra, da Justiça Estadual. O crime de tortura admite a extraterritorialidade de lei penal brasileira, então a competência de julgamento em regra da Justiça Estadual, mas nada impede de ser da Justiça Militar também, beleza? Ou da Justiça Federal. O crime de tortura admite extraterritorialidade da lei penal brasileira. A pena principal é reclusão de 2 a 8 anos, mas a tortura omissão é punida com detenção de 1 a 4 anos. Ambos os casos não há multa. Então a gente percebe que a regra geral é 2 a 8 anos, reclusão de 2 a 8 anos. Se tiver lesão corporal grave, gravíssima, a gente vai ver que aumenta, né? Acho que é para 4 a 10. E se tiver morte,
é de 6 a 12, se não me engano, a gente vai ver mais à frente. Mas a regra que a reclusão é reclusão de 2 a 8 anos, não de 4 a 8 anos. Não, é 2 a 8 anos, a pena principal é de 2 a 8 anos. Se for tortura omissiva, 1 a 4, beleza? Essa é a regra. A tortura é qualificada por lesão grave, gravíssima e morte. Então, no caso de lesão grave, gravíssima ou morte, a tortura fica qualificada, né? Aumento de pena de 1/6 a 1/3 se praticado por agente público, for praticado por criança, adolescente, maior de 60 anos, gestante ou deficiente, for praticado por meio de sequestro. Então, aumento de 1/6 a 1/3 se for praticado por agente público, for praticado contra criança, adolescente, maior de 60 anos, gestante ou deficiente, for praticado por meio de sequestro, beleza? Aumenta de 1/6 a 1/3. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, crime de tortura no nosso ordenamento jurídico é conhecido na doutrina como crime de jabuticaba, pois tal qual fruta só existe no Brasil. Trata-se de alusão ao fato de que a tortura no cenário mundial é crime próprio, praticado por agentes públicos, e aqui no Brasil é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, beleza? Crimes em espécie. Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando de sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima em terceira pessoa. Tortura, confissão, probatória, persecutória, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Então a gente vê aqui o seguinte: a primeira espécie, a primeira modalidade de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando de sofrimento físico ou mental, com a prática com o intuito de obter informação, declaração ou confissão da vítima em terceira pessoa. Essa é a famosa tortura probatória, persecutória, beleza? Se um exemplo, o marido tortura a esposa querendo que ela confesse algo, meio de violência ou grave ameaça, é essa espécie, né? Então a gente vê que essa é a tortura: constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim, com o intuito, com o objetivo de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou em terceira pessoa. Então essa é a primeira espécie de tortura: tortura à prova, tortura probatória, tortura persecutória, beleza? Deixa eu consertar isso aqui, pessoal, peraí. Então a gente vai entrar agora na próxima espécie de tortura: a tortura para a provocação ou omissão de natureza criminosa, tortura crime. Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça para a prática de atividade criminosa. Essa é a tortura crime, beleza? Um cara constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar um crime, a assaltar um banco, a roubar alguém, alguma coisa do tipo, tortura criminosa, beleza? A gente vê aqui, ó. Para provocar ação ou omissão, pode ser uma conduta negativa, uma conduta positiva ou omissiva de natureza criminosa, tortura crime. E essa outra aqui, ó, em razão de discriminação racial ou religiosa, tortura discriminatória ou racial. O cara tortura alguém mediante violência, o cara constrange alguém com emprego de violência ou grave ameaça, né, com o fim, com a razão, com a discriminação racial ou religiosa. Então essa é a tortura discriminatória racial, beleza? A tortura preconceituosa, né? Tortura discriminatória racial, discriminação racial e religiosa, beleza? Dois, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Aqui é crime próprio, viu? Aqui já é crime próprio. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como pode aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Crime próprio: tortura castigo, tortura punitiva, tortura vingativa, tortura intimidatória. Então a gente vê que essa espécie de tortura, ela é própria. Pode dizer que é biprópria. Tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo tem que ser próprio. Tem que ser alguém que está sob guarda, poder e autoridade. Tem que ser alguém que está ali com o poder, a guarda e autoridade. Beleza? Então, submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como pode aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Tortura é crime próprio, tortura castigo, tortura punitiva, tortura vingativa, tortura intimidatória. Então essa é mais uma espécie de tortura. E temos a outra aqui, ó, submeter mulher. Esse dispositivo é novo. Submeter mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico e mental, no contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. Tortura mediante
violência doméstica e familiar, beleza? Submeter reiteradamente, a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das demais correspondentes às outras infrações. Então a gente vê aqui que esse dispositivo é novo. Então, submeter mulher no contexto de violência doméstica e familiar reiteradamente a intenso sofrimento físico-mental, a sofrimento físico-mental, sem exclusão das outras infrações, beleza? Então a gente vê que a gente tem uma pena de 2 a 8 anos, reclusão de 2 a 8 anos. Essas são as espécies de tortura. Aí eu coloquei aqui em outro slide, né, tortura à prova, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima em terceira pessoa, tortura, confissão, probatória, persecutória. Tortura crime, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tortura crime, tortura discriminatória em razão de discriminação racial ou religiosa, tortura discriminatória racial, tortura castigo, submeter alguém sob sua guarda, poder autoridade, crime próprio, bipróprio, né, com impedido de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, crime próprio como tortura, castigo, punitiva, vingativa e intimidatória, e tortura mediante violência doméstica, submeter mulher reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica e familiar, sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes a outras infrações penais. Aí eu coloquei aqui aumento de pena, na pena reclusão de 2 a 8 anos. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, crime próprio, tortura, castigo, punitiva, vingativa. Essa aqui também é um crime próprio também. Reclusão de 2 a 8 anos. Então na mesma pena incorre quem? Incorre eu como policial, você como policial, submeter preso, detento, pessoa sob sua guarda, sua custódia, sujeito a medida de segurança, a sofrimento físico e mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, a gente vai sofrer as mesmas consequências, beleza? Na mesma pena incorre quem? Submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, crime próprio, tortura, castigo, punitiva, lei vingativa ou intimidatória, beleza? Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então a gente vê no parágrafo 2º aqui o seguinte, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou de apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Então, quem tem o dever de investigar ou de apurar e se omitir, tem a pena de 1 a 4 anos, beleza? Aí a gente avança aqui. Parágrafo 3º. Essa aqui é a tortura qualificada. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, reclusão de 8 a 16, beleza? Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, reclusão de 8 a 16 anos. Lesão leve, mais tortura, princípio da consunção, absorção, responde apenas pela prática da tortura, beleza? Lesão leve mais tortura é igual consunção, absorção, responde apenas pela tortura. Lesão grave mais tortura, tortura qualificada. Lesão gravíssima mais tortura, tortura qualificada, beleza? Então lesão grave ou gravíssima mais tortura, tortura qualificada. Aí tem aqui, ó, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro, beleza? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60, se o crime é cometido mediante sequestro. Então a gente viu ali o seguinte, que se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, tortura qualificada, reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, 8 a 16. 4 a 10 anos. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, tortura qualificada. Se resulta morte, reclusão de 8 a 16. Lesão leve mais tortura, a tortura absolve a lesão leve. Consunção ou absolução. Lesão grave mais tortura, tortura qualificada. Lesão gravíssima mais tortura, tortura qualificada, beleza? Aumenta a pena de 1/6 a 1/3, 1/6 a 1/3, se praticado por agente público, se cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro, beleza? Aí tem aqui, ó, 6ª turma, a possibilidade de aplicação conjunta do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 2, com agravante previsto no artigo 61.2 F do CP,
agravante genérica referente à vítima, mais 60 ou restante, sem que implique bis in idem, beleza? Então pode ter, o STJ determinou o seguinte, que pode acontecer a possibilidade de aplicação conjunta do artigo 1º, parágrafo 4º, ou seja, o parágrafo 4º aqui, inciso 2, se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente maior de 60 anos, com agravante previsto no artigo 61.2 do Código Penal. A vítima maior de 60 anos ou gestante, sem que implique bis in idem. Então assim, que lá no Código Penal, lá fala de algumas agravantes genéricas, né? Que é maior de 60 anos, contra pessoa maior de 60 anos, gestante, criança. Então aplica lá e aplica essa qualificadora aqui também. Esse aumento de pena aqui também, né? Aplica esse aumento aqui da tortura com aumento do Código Penal sem resultar em bis in idem, beleza? Ou seja, pode ocorrer o acúmulo da agravante do Código Penal com o aumento aqui da lei de tortura. A gente tem aqui, ó, informativo 633 do STJ. Somente pode ser agente ativo do crime de tortura, castigo, aquele que detiver outra pessoa sob sua guarda, poder, autoridade. Informativo 577 do STJ. Ato de improbidade administrativa. Artigo 1º, inciso 2 da lei de crime próprio. Tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui, além da repercussão na esfera penal, civil e disciplinar, que atente contra os princípios da administração pública. Então, o que acontece? A gente confirmou ali, que a tortura, castigo, é crime próprio, né? Só que tem guarda, poder e autoridade. O STJ confirmou ali. E se acontecer do preso, um policial, submeter a pessoa presa à tortura, também vai responder pela lei de improbidade, a lei de improbidade administrativa, por atos que atentem contra os princípios da administração pública, condutas que atentem contra os princípios da administração pública, beleza? Aqui, ó. Ato de improbidade administrativa, artigo 1º, inciso 2 da lei crime próprio. A tortura de preso custodiado em delegacia praticada por policial constitui, além da repercussão nas esferas penal, civil e disciplinar, que atenta contra os princípios da administração pública. A gente vê que a condenação acarretará a perda do cargo, emprego e função pública. Aqui embaixo, aqui, ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então a gente vê que é um efeito automático. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para exercício do seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então a gente vê o seguinte, que a condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego ou função pública e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. São efeitos automáticos da condenação, beleza? E aqui, pessoal, para a gente estamos chegando ao fim aqui, ó. STJ, a perda do cargo, função, emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para sua aplicação, beleza? A perda do cargo, função, emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para sua aplicação. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Beleza? O condenado por crime previsto na lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Aqui é inconstitucional. O STJ julgou que não é obrigatória, apesar da lei trazer ali que o condenado pela prática de tortura iniciará o cumprimento da pena em regime fechado, a lei está assim expressamente. Se a prova, o concurso perguntar sobre a lei, você vai falar que sim. Porque a regra, segundo a lei, é iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Porém, o STJ disse que viola o princípio da individualização da pena. Beleza? Vamos ver aqui, ó. STJ, não é obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena no regime prisional fechado. A decisão acima do STJ tem por base o HC 111.840 do Espírito Santo, STF, que afastou a obrigatoriedade do regime inicial de fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar para a fixação do regime inicial, o cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, combinado com o artigo 59, ambos do Código Penal. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então a gente vê a hipótese da lei extraterritorial incondicionada aqui, beleza? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se o agente sob local sob jurisdição brasileira. Informativo 549 do STJ.
crime de tortura praticado contra brasileiro no exterior trata-se de hipótese de extraterritorialidade incondicionada. No Brasil, a competência para julgar será da Justiça Estadual. O fato de o crime de tortura praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna por si só a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros. Isso porque a situação não se enquadra no princípio em nenhuma das hipóteses do artigo 109 da Constituição. Então aqui o que acontece? Então o que acontece aqui? A gente percebeu que por violar o princípio da individualização da pena, a tortura, a lei fala o seguinte, que o condenado por crime de tortura, o condenado por crime praticado nessa lei, iniciará o cumprimento de regime fechado. Porém, o STJ e o STF falam que não é obrigatório porque fere o princípio da individualização da pena, beleza? E a gente vê que a vítima brasileira ou o agente ativo se encontrando no território brasileiro, o princípio da territorialidade incondicionada vai aplicar a lei brasileira independentemente de condições, beleza? E é da Justiça Estadual. Não importa, só porque foi cometido no estrangeiro, não torna por si só competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual, beleza? Segundo o artigo 109 da Constituição. Então vamos avançar aqui. Aí pessoal, terminamos aqui, né? Eu só tenho a agradecer a vocês aí. Obrigado pela paciência. Deixa o like, compartilhe, manda pro seu colega, né? Estou criando vários materiais de qualidade, já tem muitos materiais prontos. Se quiserem material de qualidade, é só escrever, comentar eu quero, que eu mando um direct, ou mandar no direct para mim, que eu combino com vocês. Vou lançar todos os dias aulas tops, beleza? Então, idem em paz, fiquem com Deus e bora pra cima.